Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Já no berço recebemos esse dom para toda a vida. Desde pequenos, estamos constantemente escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas. E também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel. Deste modo a gente se habitua. E narrar histórias corre por nossas veias e penetra em nosso corpo, em nossa alma. Os livros nascem quando a pessoa pensa. O ato de escrever já é a técnica e a alegria do jogo com as palavras. Era uma vez uma menina muito triste, porque a sua mãe não tinha dado presente para ela. Coitadinha dela. Ela começou a chorar e chorar. A sua mãe não tinha dado o presente porque ela não tinha dinheiro. Era uma vez um macaco que tinha um rabo bem grande, enorme, que atravessava a estrada toda. Um dia ele subiu na árvore e estava lá na árvore descansando e tal. Aí veio e o rabo... Eu lhe apresentava o ar, o fogo, a água e a terra como lindas princesas. E tudo na natureza assumia um significado mais profundo. Inventávamos estradas entre as estrelas e os grandes espíritos que encontraríamos. Ele me devorava com os olhos. E se o destino de um dos seus favoritos não corria como ele queria, eu podia ver a raiva em seu rosto ou os esforços para não romper em lágrimas. Ocasionalmente, ele interferia dizendo: "Mãe, a princesa não se casará com esse alfaiate miserável, mesmo se ele matar o gigante." Quando então eu parava e adiava a catástrofe até a noite seguinte. E pronto, entrou por uma porta, saiu pela outra. O rei, meu senhor, que lhes conte outra. Bom, existem várias formas de contar uma história. Você pode ler uma história, e quando você lê uma história, você tem que ler o que está escrito. Fingir que lê não é uma boa forma de trabalhar com história na classe. Porque é importante para a criança ela saber que a linguagem escrita é diferente da linguagem oral. Quando você conta uma história, você formula a frase, você articula o pensamento de uma forma. Quando você lê a forma como foi escrito por aquele autor. Então, se o professor vai ler uma história, ele deve ler o que está escrito. E se ele vai contar, ele deve estar sem um livro. Ele vai contar a história. Ele pode até usar um apoio das figuras de algum livro para contar a história. Mas contar e ler ao mesmo tempo é uma coisa que confunde a criança sobre o que é a linguagem oral e a linguagem escrita. Anne-Marie fez-me sentar à sua frente em minha cadeirinha. Inclinou-se, baixou as pálpebras e adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a cabeça. Quem estava contando? O quê? A quem? Minha mãe ausentara-se. Além disso, eu não reconhecia sua linguagem. Ao cabo de um instante, compreendi. Era o livro que falava. Quando parou de ler, retomei-lhe vivamente os livros
e saí com eles debaixo do braço, sem dizer-lhe obrigado. Então nós temos que pensar nessas duas situações muito naturais, da leitura solitária que você faz, você às voltas com o seu livro, com aquele livro que por motivos seus você escolheu, ou uma leitura compartilhada. Nesse momento você vira um leitor para alguém que ainda não sabe o que, decifrar aquela escrita, mas que já está pronto para ouvir essa escrita. E quando a gente coloca a questão nesses termos, a gente está agora recuperando também outra face da leitura, que é a escrita. Ou seja, não existe uma escrita sem uma perspectiva de leitura, assim como não pode haver uma leitura, no sentido que eu estou colocando aqui, sem que tenha havido uma escrita, né? Então esses papéis do escriba e do leitor que se alternam são importantes e são papéis que podem ser desempenhados diante de uma criança, por menor que ela seja. Agora temos que voltar para a aldeia de mãos vazias. Toca andar, que a tocandira é formiga que anda à noite e não deixa um sem ferrar. Como é que a tocandira vai? E olha eles aqui. Né? Continuando. O menino era um xamã. Mas, quando desembrulhou, viu que não tinha nada dentro do pano e que ela tinha perdido o presente que as boas estrelas tinham dado. Ficou sem saber o que fazer. Queria muito salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da montanha de vidro. Então a boa irmãzinha pegou uma faca, cortou um dedo mindinho, enfiou na fechadura e deu um jeito de abrir a porta. Assim que entrou, aqui que é o pedaço, ó, um gnomo veio ao seu encontro e lhe perguntou: "Minha filha, o que é que você está procurando?" "Procuro meus irmãos, os 7 corvos", respondeu ela. O gnomo então disse: "Senhores corvos não estão nesta casa, mas se quiser esperar até que eles cheguem, entre e fique à vontade." Lá em cima, o gnomo pôs a mesa para o jantar dos corvos com 7 pratinhos e 7 copinhos. A irmã então comeu um pouco da comida de cada prato, bebeu um gole de cada copo, mas no último deixou cair o anelzinho que tinha trazido. De repente, ouviu-se nos ares o barulho de gritos e batidas de asa. Então o gnomo disse: "São os senhores corvos que estão chegando." E eram eles mesmos, com fome e com sede. Foram logo em direção aos pratos e aos copos e um por um foram gritando: "Quem comeu no meu prato? Quem bebeu no meu copo?" Foi boca de gente, foi boca de gente. Mas quando o 7º corvo acabou de esvaziar seu copo, o anel caiu lá de dentro. Ele olhou bem e reconheceu que era um anel do pai e da mãe deles e disse: "Quem dera que fosse a nossa irmãzinha, porque aí a gente ficava livre." Quando a menina que estava escondida atrás da porta ouviu esse desejo, apareceu de repente e todos os corvos viraram gente outra vez. Começaram todos a se abraçar, a se beijar, a se fazer 1000 carinhos e depois voltaram para casa muito felizes. Acabou sua história? Entrou pela perna. Pato saiu pela perna de um pinto. Quem quiser ficou de 5. Entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato. Entre tantos prazeres possíveis da vida, e claro que existem tantos e milhares de intensidades, de graus, de variedades diferentes, eu acho que ler ainda continua sendo o maior e o melhor, para mim pelo menos, né? E eu acho que a transa toda do ler é uma transa do ler enquanto eu leio, enquanto uma viciada, enquanto uma dependente das letrinhas, é uma coisa que vem de muito antigamente. Antigamente de pequenininha, deitada de noite na cama, me preparando para sonhar, coberta com cobertores quentinhos, gostosos, e ouvindo a voz da minha mãe, voz, né, que só mãe tem,
contando histórias que me preparavam para o sonho, me embalando para o sonho, me preparando para uma noitada bonita. Histórias que eram histórias de contos de fadas, claro, histórias em que eu era personagem, em que misturava um pouco as coisas que eu tinha feito durante o dia com um dos meus personagens preferidos, histórias da Bíblia, histórias do Luiz Carlos Prestes, histórias de heróis e mitos da família, histórias de verdades de vida que vinham com uma voz muito suave e que vinham sempre de um livro. Esse som mágico da minha infância, que era quase um ritual, eu não lembro de noite sem história, é que foi o grande começo, né, da minha relação com o livro. Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. O microscópio e o telescópio são extensões da sua visão. O telefone é a extensão de sua voz. Em seguida temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Hoje a gente acha que o processo de aquisição da leitura e da escrita, ele acontece desde que a criança nasce, na convivência dela em casa, na família, na comunidade que ela vive, né? E na própria escola. Então, você não pode dissociar para a escola de alfabetização. Eu acho que antigamente, alguns poucos anos atrás, o problema era uma questão de método, né? Que método é melhor para a criança aprender a ler e escrever. E hoje em dia isso já é um problema periférico, porque existe uma questão maior de que é como a criança vai construindo desde pequenininha essa relação e percebendo esse universo da língua escrita. Trazer a escrita para dentro da sala, ou para as crianças menos favorecidas, ou para qualquer criança, trazer a escrita do mundo para dentro da classe, eu acho que é a medida melhor. Né? Que as crianças tenham contato com todo tipo de escrita. Então, por exemplo, na minha classe, a gente está lidando com isso o tempo inteiro. As crianças lidam com contos de fada, elas lidam com jornal, com revista, com livro, e não é hora de ler, hora de ler livro, ou então vamos estudar o jornal, mas é de que jeito, que tipo de informação esses portadores, na verdade, eles trazem. Que tipo de informação o jornal contém? Que tipo de informação o conto de fada traz? Então, pensando nisso, a gente vai ver que cada portador tem um estilo único, né, um estilo textual diferente dos demais, que é importante que a criança tenha acesso a todos os tipos para que ela possa desvendar mais facilmente a função social da escrita. Ao longo de sua história, os homens têm construído sistemas utilizando a escrita como meio de expressão e comunicação. Hoje, vivemos num mundo quase totalmente letrado. Alfabetizar-se significa, assim, ter acesso a um mundo vasto de experiências acumuladas, sendo uma grande conquista na trajetória cultural de um indivíduo. Por causa do foguete sinalizador lançado por uma torcedora que caiu perto do... Gelatina! Diz aqui, achei. Lá. Interessante. Na. Bom, gelatina. Bolo. Daniel Ricardo. Agora, e esse cartão aqui, de quem que é esse, ó? Olívia. Não, Ricardo. Ricardo, então tem que ser igual a alguma parte aí? Eu pensei que era Olívia, porque ele que tem
Olha lá, ó, tem que ser igual a essa parte do Daniel, Ricardo. Aqui tem que ser igual, esse com esse, né? Tem que fazer o Daniel, Ricardo, porque tem o aqui, né? Tem isso aqui, isso aqui, tem o aqui, tem isso aqui, tem ele aqui, tem esse aqui. Isso é igualzinho, né? Isso é igualzinho. Escrever não é transformar o que se ouve em formas gráficas. Assim como ler, não equivale a reproduzir com a boca o que o olho reconhece visualmente. Minha grande preocupação atualmente é com a falta de oportunidade que a gente deu no mundo em que a gente vive para os próprios professores aprenderem a ler. Talvez a gente tenha ficado muito preocupado com as técnicas de aprendizagem de leitura. Talvez a gente tenha enfatizado muito mais esse ensino da decifração do texto escrito nas escolas de formação de professores, não é? Do que a própria leitura. Talvez um leitor verdadeiro não tenha nenhuma dificuldade em formar novos leitores. Então, por que eu trago livros para a sala que não se reduzem àquele contingente de livros que alguém definiu que são os livros que podem ser lidos por crianças de diferentes faixas etárias? Para que elas saibam que os livros existem, que há livros finos, livros grossos, livros grandes, livros pequenos, livros com letra de um tipo, letra de outro tipo, livros com gravuras, livros sem gravuras, livros organizados das mais diferentes maneiras. Para que ela saiba, esse é o mundo dos livros. É disso que os adultos falam quando falam de livros. Esses são os livros produzidos na sociedade em que eu vivo. De um lado, eu deveria ter um leitor adulto, que sabe o que são os livros, que ama esses livros e que não vive sem eles. E do outro lado, eu teria um leitor em potencial. E eu tentaria, de todas as maneiras possíveis, numa situação de professor, persuadir essa criança. Eu usaria todos os argumentos ao meu dispor, especialmente os próprios livros, né, para criar um novo leitor. Eu acredito que um mundo sem leitura e sem livros não será um mundo muito interessante. As aventuras não têm tempo, não têm princípio nem fim. E meus livros são aventuras. Para mim, são minha maior aventura. Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço de infinito.
Era uma vez 3 porquinhos irmãos que gostavam muito de música. E eles resolveram fazer suas casas perto do bosque. O primeiro porquinho era preguiçoso e fez sua casa de palha. Mas o lobo mau, que vivia... As pessoas se alfabetizam para que possam ler e escrever, para estar em contato com o universo da leitura e da escrita, com a riqueza e a complexidade de nossa língua. A casinha de palha voou pelos ares. E o porquinho fugiu para a casa do irmão mais velho. Aí a Magali chega e fala o quê, Diana? Nossa, Cebolinha, que cara feia! E o Cebolinha, isso é problema meu. Aí a Magali fala, não é problema, é problema. O que o Cebolinha tá falando? O quadrinho azul. Ele tá dando dinheiro. A pré-escola é um espaço privilegiado para que as crianças entrem em contato com os diferentes portadores de escrita existentes em nosso mundo. Então, por exemplo, na minha classe, eu acho que uma coisa importante é a gente pensar, com relação à alfabetização, o professor pensar de que a partir do momento que ele é mediador entre a criança e esse objeto de conhecimento, no caso a língua escrita, dele favorecer essa mediação de um jeito produtivo, de um jeito gostoso e de um jeito que a criança possa fazer inúmeras construções, né? Para isso, é necessário que a gente não restrinja o campo de informação que as crianças possuam. É necessário que o professor traga... confirmada numa sessão extraordinária da comissão organizadora da competição, realizada em Zurique. Sabe onde fica Zurique? Na Suíça. Os vice-presidentes da entidade puniram, sabe o que quer dizer puniram? O que quer dizer punir? Não, que mataram, castigaram.